Olá, eu sou a Ana Paula, host do ConectaCast. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio. ConectaCast é um canal que visa levar informações para as áreas de operação de mineração, portos, de transporte de materiais em geral. Hoje nós temos o prazer de convidar para participar desse nosso primeiro episódio Issacar Ferreira e Adriano Viola. Olá. Vou apresentar os dois rapidamente. Gente, Issacar Ferreira é químico de formação, Isto, está na área de correias transportadoras desde 1977. muitos anos. Porra, e responsável pelos laboratórios das principais produtoras de correias do Brasil. Ele também é membro associado da ABTB, da American Chemical Society, da área da Rubber Division, que é a divisão de borracha, e faz parte da Comissão de Normas de Correias da ABNT. E hoje ele é o responsável pelo desenvolvimento de produtos de aplicação da Rema Tip Top na América Latina. Seja bem-vindo. Obrigado. E temos aqui também o prazer de convidar Adriano Viola. Adriano é químico de formação. Ele tem 30 anos de experiência no segmento de borracha, passando pelas áreas de suprimento, comércio exterior, planejamento, produção, logística. Tem formação, ele tem um MBA em Supply Chain, Inteligência de Mercado. Ele foi um dos responsáveis pelo gerenciamento da primeira fábrica de correias transportadoras no norte do Brasil. Atualmente, ele é diretor da Make Plan, especializado em apoiar empresas respeitando a cultura de seus clientes. Ele atualiza os conceitos e integra o melhor de cada prática, criando um ambiente de negócio sustentável e economicamente viável. Mas hoje ele está aqui como presidente da ABTB no Brasil. E a ABTB é a Associação Brasileira de Tecnologia de Borracha e é representante oficial da American Chemical Society, também da divisão de borracha. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Hoje vamos falar de correias transportadoras. Nosso objetivo aqui é trazer todas as informações sobre correias transportadoras para você que é operação, é da manutenção ou é da área de compras. É um tema super importante, principalmente para as áreas de mineração, siderurgia, portuária, enfim, todas as indústrias que usam transporte de materiais por correias transportadoras. São principalmente indústrias de base, tanto no Brasil quanto no mundo. Nosso objetivo hoje é tentar levar um guia, é criar um guia para as pessoas que compram ou usam as correias, de como comprar melhor, de como especificar esse produto. E para isso a gente trouxe dois especialistas que juntos têm mais de 50 anos no mercado. E esse é um assunto extremamente complexo e por isso a gente dividiu. Então essa primeira parte a gente vai falar sobre o que é correia transportadora. Issacar, explica pra gente, o que é uma correia transportadora? Uma correia transportadora, ela vem sendo muito utilizada hoje quando você precisa deslocar um produto de um ponto ao outro, né? E ao saber dessa distância e da capacidade que você precisa dela, você vai escolher então o tipo de transportadora. Eu posso dizer que a correia transportadora, ela substitui os caminhões que faziam esse trajeto de transporte? Caminhões, pessoas, em alguns lugares carroças, dificuldade de acesso. E então as correias começaram a ser compostas inicialmente com carcaças têxteis, né? Recobertas de borracha. Deixa eu explicar então. A gente tem a correia transportadora, como ela é construída? Internamente ela tem um tecido bem espesso, né? Da qual, dependendo da força que ela vai necessitar, você coloca uma, duas ou três camadas, né? Isso é um estudo feito em função da capacidade de transporte e da distância. Entendi. E você precisa colocar a borracha em cima e a borracha embaixo para proteger.
essa carcaça. Então a borracha de cima, ela protege a carcaça, basicamente? Basicamente. Então, ela vem a proteger para não danificar a carcaça. Entendi. Porque o elemento força é a carcaça, né? O elemento força. Então, com o passar do tempo, começou-se a querer transportar uma maior tonelagem e uma maior distância. Uhum. A uma certa distância, você não consegue com a carcaça têxtil. Aí daí então se criou a carcaça através dos cabos de aço. Entendi. E com os cabos de aço também, dependendo da capacidade, da sua largura, do seu comprimento, você trabalha com o número de cabos e seu diâmetro. Novamente, você aí tem a borracha para agregar a carcaça, que é o cabo, e a cobertura superior e inferior, que é a proteção também. Posso dizer que essa correia transportadora hoje, ela depende especificamente do que ela vai transportar e da distância E capacidade, e tonelagem. capacidade. Uhum. E Sacar, aproveitando até essa questão, como que você vê também a questão do tecido de aramida tuaron em relação à alma de cabo de aço? Inicialmente, como foi falado, eu comecei a mexer com correias há muito tempo atrás, onde o foco era correias de algodão, né? Uhum. E no ano, se eu não recordo bem, 78, 79, iniciou-se o poliéster. Até então você tinha algodão, nylon e o poliéster, né? E com o passar do tempo, por que o poliéster? Devido ao alongamento, né? As correias de nylon e algodão tinham uma fragilidade em função de ser algodão. Com a entrada do nylon, houve já uma melhora na carcaça, porém ela tem um alongamento maior. Isso é um problema. Quando você instala a correia, começa a operação e ela se torna maior e aí o sistema não funciona. Entrou-se então o poliéster, onde reduziu drasticamente o seu alongamento. Com o passar do tempo, quando começou a operar correias de carcaça de nylon, poliéster e cabos de aço, começou-se então a avaliar outros tipos de fibras, Viola. E com o início do desenvolvimento da fibra aramida, que praticamente ela iniciou para a área militar, né? Para que principalmente os pneus para a área militar deveriam ter uma resistência maior à perfuração e a longevidade do pneu, pensaram, vamos transportar essa fibra para a correia. Por quê? Porque ela tem a mesma tensão, né, que alguns cabos, tem que se calcular, e um peso muito menor. Então ela tem uma aplicação muito boa. Entendi. Porém, hoje, o que acontece? Essas correias têm que ser emendadas. O sistema de emenda de uma correia convencional de lona não se aplica à correia de aramida. Entendi. Fizeram-se muitos estudos em cima da resistência, da possibilidade realmente de você substituir o cabo de aço por carcaça de aramida. Aí tem que se estudar. Nem todo transportador ele é compatível, Viola. Tem que ser feito um estudo no transportador. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque aí a gente já está indo e tem gente que ainda não sabe o que é correia. Uhum. Então vamos lá. A gente tem, então, como você falou, a borracha superior, Carcaça, a carcaça e a borracha inferior. Isso. E aí você me comentou exatamente de que a borracha serve para proteger a A carcaça. carcaça. Borracha é tudo igual? Olha, a borracha, sim, não é tudo igual. Ah, que ótimo. Por quê? Inicialmente, iniciou-se lá nos anos passados, explorando a borracha natural. Uhum. Né? Então, você tinha a borracha natural como a principal fonte para construir os pneus e os transportadores. Os pneus sempre puxaram o desenvolvimento das borrachas, né? Com a advinda das guerras, houve uma total necessidade de novos produtos. Iniciar as borrachas sintéticas. Uhum. Porém, as borrachas sintéticas foram desenvolvidas ao longo do tempo também. Então, hoje nós temos um grupo de borrachas sintéticas para diversas aplicações. Aí, para proteger a carcaça, depende do que ele vai transportar. Entendi. E nesse conceito, né, da questão da borracha, você comentou da correia, nós temos.
as normas que nós aplicamos nas correias? Boa hoje? pergunta. Bom, Porque para nós na área de suprimentos, uma das grandes dificuldades é que eu vou ter uma norma americana, que é a RMA, vou ter uma norma alemã, que é a DIN, vou ter uma ISO, que não é tão usual no Brasil, vamos dizer assim, dificilmente o pessoal aplica, e ainda vou ter as normas das borrachas ou as especificações de cada fabricante ou fornecedor do mercado. Ou seja, a gente tem borrachas diferentes para o tipo de produto e cada borracha tem uma norma, é isso. E cada comprador do mercado pode usar uma norma. Então, como que essa questão técnica, uma vez se eu pego uma RMA, não conversa com uma DIN, que muitas vezes não conversa com uma ISO, E depende da empresa. e ainda dependendo da empresa, ela vai ter uma marca própria, porque ela não usa a norma. E dependendo da empresa que compra, usa diferente, é isso? Exato. E isso é como a gente fala, né? Por isso, acontecimentos de mercado. Até uma boa pergunta, a gente né? pergunta assim, eu vou para uma norma, uma DIN W, que tem uma abrasão de 90, que no Brasil não é usual, que eu uso uma 70. Como que fica isso numa especificação de um produto no final, assim, pela questão técnica? Para nós, em suprimentos, eu estou recebendo produtos totalmente divergentes. E o vendedor me afirmando que é a mesma coisa. Vamos pensar, vamos então dividir, porque é muito interessante esse assunto. Porque se a gente for imaginar das borrachas das correias, a gente tem a borracha específica para abrasão, que tem uma norma, né? Você pode explicar o que é essa norma? Que norma seria a mais usual para correias de abrasão? no início das operações das maiores minas do Brasil, o que se busca através da abrasão? É performance, é vida útil. Então, abrasão a gente pode falar que é o desgaste da correia? É a resistência ao desgaste da correia. Vai raspando assim, vai tirando... À medida que a correia vai transportando material, ela vai retirando pequenas partículas de borracha. Né? Então, o que acontece? Havia-se a norma RMA, uma das primeiras que chegou no Brasil, só que a norma RMA ela não especifica esse valor da abrasividade, dessa resistência, não especifica. Após a norma DIN, especifica. Então ela classifica alguns tipos de borrachas e a sua resistência. Entendi. Porém, essa resistência, ela foi solicitada uma alteração pelo próprio usuário. Sim. O usuário entendeu que ele queria melhor abrasividade do que a norma estava indicando. O cliente. Cliente final, consumidor da correia, final, ele queria uma performance melhor. Por exemplo, como a Viola falou, a norma DIN, ela especifica para o transporte de minério 90 milímetros. Que é a norma alemã. Norma alemã. Porém, o cliente quer 70. Por quê? Ele entende que com 70 ele vai ter uma durabilidade maior, ele vai ter uma troca de correia mais tempo. Se ele troca a correia 2 vezes por ano, ele vai trocar uma vez só. Essa busca. Essa é a ideia. Essa busca. Só que quando você pensa em reduzir o desgaste, ele não é proporcional à porcentagem no campo. Então eu reduzi 20%, eu vou aumentar em 20% a vida útil da minha correia. Isso não é real. Tipo o que acontecia no laboratório. Conta. Não é real. E eu posso simplesmente, como suprimento, falar que eu vou reduzir 20%, vou aumentar em 20% a abrasividade, melhorar em 20% a abrasividade. Eu vou reduzir em 20% o custo da borracha? Ou vou aumentar em 20% o custo da borracha? Também não. É proporcional ou é muito maior a divergência? Essa para nós, em suprimentos, é a nossa briga com a nossa área técnica. Até falar, eu vou 20%, só que o custo vem 50%. Como que é esse trade-off? Aí depende muito do formulador. Porque os ingredientes que você usa para reduzir, eles são preços mais altos, né? Então, quando você vai fazer a formulação, você tem que buscar no mercado produtos que são mais caros, vamos chamar assim. De performance melhor, eles são mais caros. Para você usar o produto. Então, tanto é que você tem um produto de baixa qualidade, não vamos dizer, para artigos que não são técnicos, né? E para o artigo técnico você precisa de ingredientes mais nobres, vou chamar assim, a qual o custo. Mas essa proporção, Viola, não é real, entende? Você pode ter
um formulador ter, vamos chamar assim, uma redução de 90 para 70, com um acréscimo da forma de 5% e outros com 8%, depende do que ele usou. Como que ele Depende faz? das combinações que ele faz. Então significa que não é que a correia tem 20% a menos de abrasividade, que ela vai aumentar 20% o tempo de vida útil dela, é isso? Isso, e também não aumentaria, então, em 20% o custo dela. custo É, dela, exatamente. Aí uma pergunta para você. Como que é essa relação na ABTB, como é que a ABTB enxerga dessas normas para abrasividade? Na realidade, a BTB, nós formamos técnicos, esse é o nosso objetivo principal. ótimo. Então, a função principal da BTP é fomentar a formação de pessoas. Nós não entramos justamente na questão das normas, uma vez que isso no Brasil é encampado pela BNT. Eu achei que tivesse uma conexão. Isso, nós temos diretores nossos que participam da BNT, Tá. mas o foco principal nosso é justamente, como o Sacar comentou, é formar o técnico. Porque é o técnico que vai fazer essa diferença. E é o técnico que traz para o Brasil o know-how. Uhum. Então, isso hoje é uma questão que é grave, nós vemos. Nós estamos tendo muito problema de formação de técnicos químicos para as áreas de borracha. Entendi. Hoje. Então, a tecnologia está vindo de fora. Veio uma tecnologia, só que como a gente acabou de falar, veio uma norma alemã que fala que uma abrasividade é 90 e no Brasil os clientes exigem 70. Como eu adapto essa formulação sem ter o técnico? Entendi. Então, a BTB tem trabalhado muito forte na formação da tecnologia, na formação do técnico para viabilizar de uma maneira competitiva, para ter justamente. Então, a BTB ela tem formado através de cursos, através de webinários, através de congresso, incentivando a mão de obra. Porque hoje, no último levantamento que nós fizemos esse ano, faculdades de engenharia química têm fechado. Nós estamos, inclusive aqui em São Paulo, uma grande faculdade, na ABC, acabou fechando. E não está se perdendo muita mão de obra. Então, existe uma estimativa que dentro de 10 anos não vamos ter técnicos para a área de borracha com qualificação. E aí, como Isso com Sacar, impacta a indústria de base. de base total. Total, né? Não só as químicas, mas também as indústrias de mineração, siderurgia, todas essas que a gente mencionou. Porque você sai da situação. O Brasil ele é um exportador, um divisor de tecnologia na área de correias. Temos grandes mineradoras, grandes siderúrgicas, que desenvolvem a tecnologia e obrigam os fabricantes a criarem as regras, as normas novas. Só que se eu não tiver técnico para adaptar essas normas, eu vou ter problema. Entendi. Exemplo, estamos falando da borracha. Como que eu desenvolvo uma formulação que tenha um custo viável, indo também para uma questão de uma pegada de carbono, de uma questão de sustentabilidade, que é uma exigência muito forte. Que a gente ainda vai falar no final, vai ser na última coisa, porque esse é um assunto muito interessante. Então, porque a gente está falando de borracha, né? Ela não se desintegra no meio ambiente. Exato. E aí como que você tem hoje uma exigência disso? Então é um assunto. Então a BTB ela tem trabalhado no quê? Na formação do pessoal. Entendi. Nós estamos atrás de parceiros, buscando a tecnologia junto com o pessoal de matéria-prima, junto com a aplicação e junto com a academia. Temos fechado muitos relacionamentos com a academia. Tá. Mas é uma preocupação muito forte nossa hoje. Até por causa dessa questão. Sim. Como que a idade média nossa no mercado de borracha é alta. Você não fala com ninguém ali com menos, de 15, 20 anos. E aí entra a questão, que nós estávamos conversando até antes aqui, eu com o Sacar. Não temos técnicos no mercado, certo, Sacar? Sim. Hoje. Sim. E Sacar, e isso é super importante, né? Porque se você for imaginar a correia, então já que você comentou que a correia, ela tem a borracha específica pelo material que ela usa A ser transportado. a ser transportado, a distância e tal. Quais os tipos de borrachas mais importantes para a gente verificar numa correia transportadora? Quais os tipos? Não, o mais usual hoje é uma blenda de borracha natural. A natural que eu digo, a que vem da seringueira, Tá. junto com a borracha sintética. Tá. A borracha sintética, ela é fabricada com controle total, então você tem os parâmetros muito ajustados. Porém, borracha natural, pelo nome já dito, cada plantação, cada região tem uma propriedade. Então, há uma equalização de propriedades, certo? Da qual nós já temos uma grande produção natural aqui no estado de São Paulo,
está sendo o maior É o do maior. Brasil, mas nós precisamos de borrachas importadas. Por quê? As produzidas na Ásia, elas têm uma qualidade diferenciada da nossa. Entendi. Então, os maiores importadores são os fabricantes de pneus e nós, para produzir compostos mais nobres, nós passamos a usar partes dessa borracha também. Entendi. Inclusive isso na área de compras é um problema, porque o Brasil não é, ele produz só 30% da necessidade de borracha natural dele. Além da questão de qualidade, nós não temos fonte para justamente Não tem manter. oferta para isso. Não temos oferta para simplesmente melhorar essas propriedades. Então é uma situação realmente hoje, para áreas de suprimentos, nós temos sofrido muito por causa disso. E além disso, lógico que vamos discutir o ESG, mas existe uma questão muito forte da questão das fontes de fornecimento. Entendi. De não estarem justamente respeitando trabalho infantil, trabalho escravo nessas fontes. Então as exigências também para fornecedores aumentou muito nos últimos tempos. E é uma coisa estranha, o Brasil desenvolveu a natural. Tanto que é Hélias Brasiliensis, o nome da principal fonte. E nós não temos hoje, produzindo 30% só da nossa necessidade. Interessante. Isso aqui. Então é uma situação realmente que você falou da questão da fonte e da sintética. Como que você adapta essas formulações hoje das correias, justamente hoje considerando essas restrições, né? E a gente tem, então, dentro dessa construção da borracha, a gente tem borracha natural, tem negro de fumo, tem Aí é sílica. é um conjunto, porque hoje uma formulação ela vai de 10 a 15 elementos Entendi. que compõem. E depende da característica final que você precisa para correr, é isso? Qual a propriedade que você quer? Para Entendi. buscar essa propriedade, você faz N combinações em quantidade e sistemas de incorporação para obter essa propriedade. Entendi. Então, aí que o Viola falou, a importância do técnico, né, que conhece todos esses ingredientes para poder fazer essas combinações, buscando Pode a criar propriedade. um curso desse na Sim. academia. Estamos Não justamente é? negociando com algumas academias a montagem de um curso, porque nós não temos hoje um curso mais especializado em borracha. Uhum. Nós temos cursos especializados em polímero, que muitas vezes são plásticos. Tá. Então Entendi. é uma dificuldade realmente, que o nosso foco é borracha dentro da BTB, nesse tipo de momento. Mas voltando à correia. Então a gente tem a borracha e essa borracha pode ter algumas características. Então quais são as mais importantes? Você tem abrasão, você tem para temperatura, resistência a alta Utiliza temperatura, nas siderurgias, cimenteiras, né, cimenteiras. fundição, né? A partir então você tem a abrasão, Aham. você tem a alta temperatura, você tem a resistência química, óleos e ácidos, né? Aham. Dependendo do que vai transportar, né? E hoje, no momento, em função de grandes incêndios que ocorreram nos portos e até nas minas, né? Também as borrachas anti-chama, né? Anti-chama. Então, você tem que formular de acordo com as propriedades que você precisa e os tipos de borracha que se encontra no mercado. O que são borrachas anti-chama? Porque a gente imagina, né? Que ela não pega fogo, né? Por que Na que ela verdade não- é isso, né? Conta pra gente o que é uma borracha anti-chama, Gal? Tá. Só que é só o momento assim, da questão da anti-chama que acontece. São borrachas que elas se extinguem. Ela não transmite o fogo. Porque uma correia hoje, qual que é o problema de um transportador quando ele incendeia? Não é o transportador estar rodando. É a parada do transportador. É isso que transmite o fogo. Que ela simplesmente, ao parar, o transportador se incendeia inteiro numa correia de abrasão. Aham. Então a anti-chama é auto-extinguível. Se você tira a fonte de calor, ela apaga. Entendi. E a correia atual hoje não, ela propaga. E isso é uma loucura, né? Porque Ela eu leva o participei da fogo de um BNT. ponto ao outro. A anti-abrasão leva. A abrasão leva. Todas levam, A- menos todas menos a anti-chama. Todas levam menos a anti-chama. Todas. E aí entra essa questão também, né? Como que você casa as propriedades da anti-chama com a abrasão? Como se diz, as duas uma não gosta da outra. Aham. Elas Esse é o vivem- desafio. exato, elas vivem meio Esse é o divorciadas. desafio. Hoje elas vivem divorciadas, né? As É duas desafio, características, né? desafio, é. Me conta, por quê? A Porque- borracha anti-chama... é porque os elementos químicos que compõem a propriedade anti-chama, ela não se combina totalmente com os produtos da alta abrasão, esta abrasão. Então, para você fazer essa combinação,
aí exige, então... Você perde uma característica E e ganha ganha outra, outra. É isso, é exatamente. sempre Exato. essa briga. Sempre. Para você Entendi. fazer o equilíbrio, nós caminhamos muito, porque Sim. nós tínhamos uma correia anti-chama no mercado que ela 200 de abrasão, ela tinha uma 250. abrasividade muito baixa, vamos chamar assim, gasta-se rápido, né? Aham. E isso que é o bom quando a empresa começa a solicitar e faz com que os técnicos vão para o laboratório e comecem a elaborar, Exatamente. comecem a estudar. Quais são as indústrias que mais usam essa correia anti-chama? Olha, eu estou vendo um crescimento na própria mineração. Ah, é? Na própria mineração, porque... Além dos portos? Além dos portos. E o Porto, e eu sendo o que aconteceu no Porto, despertou algo interessante, que se chama seguro, né? Você pode até Exatamente. falar um pouco sobre isso. É um elemento realmente... Pode me contar um pouco que- do seguro dessa Porque correia? nós tivemos o problema num dos portos de Minas, teve um problema com correias que envolvia açúcar, Uhum. tá? Que simplesmente a grande questão da seguradora, essas propriedades da correia eram anti-chama. E a seguradora não queria pagar por causa disso. Ela simplesmente ela estava querendo glosar o sinistro a respeito. E também, em paralelo, tivemos aí foi algo que chamou a atenção, que a gente falou que é um pouco o ponto de divisão do mercado. Nós tivemos incêndios em correias de minério de ferro. Que Ah, teoricamente é um verdade. produto que não pega fogo, o minério. Foi Salobo, né? Ano passado. Foi no Salobo Salobo e também, teve um São no Luís. São Luís, teve também. Os portos tiveram. Oh, No carregamento. De minério, que De minério. teoricamente... E aí entrou justamente essa questão do sistema de extinção, da correia não poderia ter parado a correia, Aham, mas a correia pegou fogo. entendi. E aí entrou essa discussão. Só que aí entrou a exigência, porque as mineradoras desceram a níveis de abrasão. Hoje estamos falando mais em 70. Estamos falando 50 a 30 virou padrão. E começaram a exigir a questão da antichama junto. E aí é o grande desafio técnico hoje. Correto. Porque nós falávamos há 5 anos atrás em abrasão 70. Que é o nível, quanto mais baixo o número, melhor o índice de abrasão. Explica isso um pouquinho. Tá? Então, quer dizer, a abrasão na realidade é o desgaste. Então, quanto menor esse número, menos desgaste eu vou ter, porque é um peso. É como se eu tivesse uma lixa passando Eu vou lixando o produto e E vou aí- tirando. e vai pesando o que sai. Então, Exato. quanto menos sai, melhor. Melhor é. Entendi. Então, quer dizer, hoje eu estou falando em 30, 50 de abrasão. Agora, como a gente falou, uma correia de antichama padrão é 180, 200, uma standard, vamos dizer, de abrasão. Como que eu vou fazer 30 com um material que foi a 180? Só que as grandes mineradoras estão começando a exigir. Entendi. Então, isso realmente criou-se um problema. E o seguro é a consequência. Porque as seguradoras começaram a se recusar a garantir a operação se não tiver a propriedade anti-chama. Mas na mineradora fala, se eu pôr anti-chama, eu troco. Eu Entendi. aumento a troca. Entendi. Como eu faço isso hoje? Qual é o próximo? Então, esse desafio está em andamento. Ah, mas essa é melhoria contínua, né? A Está em gente, andamento. na indústria a gente sabe, Sabe, melhoria melhoria contínua, contínua. viu? Passo a passo, um pouquinho Mas é uma mais. melhoria contínua, é um desafio de curto, médio ou a longo prazo, eu ainda tenho que desenvolver fontes. Eu escutei, eu escutei. Isso é muito importante, principalmente para o pessoal de Santos, né? Porque a gente teve em Santos há pouco tempo atrás, e eles chamaram Santos da cidade de pudim, porque pegou fogo No no açúcar. Então ficou com caramelizado. cheiro caramelizado Foi. durante meses. Foi. Olha, vários técnicos do Brasil estão trabalhando em cima disso, inclusive eu, né? E muitas empresas vêm estudando e trabalhando com números menores de desgaste, certo? Né? E isso vai, então, novamente, da habilidade do técnico, né? De fazer essas combinações. E eu acredito que nós estamos chegando bem perto já de uma boa eficiência para a anti-chama. Né? Deixa eu fazer uma pergunta agora com relação. Eu tenho duas dúvidas muito interessantes sobre correias de alta temperatura. Como é que a gente faz com que a borracha entre num forno de uma siderurgia a 600 graus e essa correia demora meses para desgastar? Essa correia, como dizia um Conta amigo. o segredo. Aí você conta o segredo, mas dizia um amigo que essa borracha ela não tem personalidade, que ela não sabe se ela quer ser borracha ou quer ser plástico. Certo? Cada transportador
ele tem que ser estudado, Aham. né? E o que acontece? Aí entra num ponto que, para corridas de alta temperatura, as normas citam até próximo de 200 graus. Ah, tá. Porém, existem empresas que a temperatura chega a 300, Espera, né? E 320. muito isso. Já chegamos a pegar operações com 450 né, em pico. Uau. E o Porque tem o pico, né? Tem e os o material, pingos. e o material caía incandescente. E alguns materiais ficam de forma incandescente em cima da corrida. Pegando fogo É. mesmo. Então, assim, aí existe poucas polímeros, poucas borrachas que resistem a isso. Depende também, novamente, da sua combinação. Entendi. Entendeu? Então, existem empresas que anunciam que as correias suportam 500 graus, 400 graus. Eu, particularmente, nunca vi o performance de uma correia nessa posição. Entendi. Eu nunca vi. E Mas o a que acontece 200, para ela? Endurece? ela perde Essa- propriedades. Ela Perde fica- propriedades. É. Ela fica quebradiça também. Porque né? você precisa ter flexibilidade. Aham. E a temperatura faz ela perder propriedades e ela ficando rígida. Entendi. E essa rigidez trinca, E aí quebra. você mostra a alma e aí quebra. pegou. E quebra. Ferrou. É. Aí abre. Então, Entendi. assim, eu já tenho experiências até 250 graus. Entendi. Que eu já vi correias trabalhando, tudo mais. E os técnicos estão estudando para subir. Pergunta interessante. Qual a diferença entre uma antitemperatura e uma antichama? Porque essa de alta temperatura, essa correia de alta temperatura, ela pode ter, inclusive, fogo em cima dela, né? Eu já vi vídeos do negócio Sim, caindo material incandescente. e ela não pega fogo. A antichama, a gente não quer que ela pegue fogo, não é mesmo? Que ela propague o fogo, né? Não é mesmo? Qual que é a grande Não, diferença? porque a antichama, ela só vai sofrer, necessitar dessa propriedade a hora que ela encontrar a chama. A correia de alta temperatura já trabalha na condição de alta temperatura. Entendi. Então a antichama é uma prevenção. Se acontecer uma chama, ela vai ser autoextinguível. E se não acontecer a chama, vai trabalhar normalmente. Agora a alta temperatura já trabalha inicialmente com alta temperatura. Isso acontece onde as suas propriedades vão se perdendo. E ela é mais cara, né? Então, para comprar uma dessa, ela é Nossa, muito mais cara muito que mais uma cara. Até porque, como o Issacar comentou, a fonte de fornecimento de uma antichama são equivalentes, tirando os aditivos químicos, a borracha é a mesma fonte de fornecimento. Uhum. Uma alta temperatura para aguentar a fonte é outra. Eu já tenho outros fabricantes de compostos, de materiais no mercado. E já é um material muito mais difícil de arrumar. Porque a gente tem praticamente, muitas delas são baseadas principalmente em EPDM. Nós classificamos É o assim, EPD ou EPDM, né, no final. Né? borracha natural e borracha à base de SBR, que é muito conhecida no mercado, ela atende uma gama gigante. Partiu daí, são borrachas especiais e tem um custo elevado. Entendi. Porque temos poucos fabricantes locais. São normalmente. E aí é uma coisa que tem, né? Você meio que casa com o fabricante do composto, o químico, né? Se eu peguei uma base EPM, que é uma sigla de borracha, eu vou ter que desenvolver. Se eu for por uma linha EPDM, eu vou ter uma outra linha de aditivos. Então, isso acaba causando distorções também no custo do material. Do produto. Então, nenhum produto é igual ao outro. Não. Nesse caso específico, é muito mais difícil você chegar. Cada fabricante acaba tendo a sua própria formulação, o seu desenvolvimento. Tá? Você vai ter propriedades finais a serem atingidas, que é o objetivo. E qual né? é a norma dessa? Isso é... Para a temperatura, a norma ela especifica até próximo de 200 graus. Acima, você Mas é a norma Mas como- ISO, DIN? Qual que é essa? Porque Como agora você que- tinha falar que tem três. Exato. A Como que ISO, tem a ISO a ISO fala fala? até 150 graus, a ISO Aham. tem uma especificação. Acima disso, é você que cria a especificação. Agora, a questão da norma MSHA americana no Brasil, que muitos consumidores têm exigido recentemente. Vamos falar da antichama agora, Isso. vou voltar. Né, isso, na caso da essa norma MSHA é é para a antichama, antichama. é para antichama. O mercado americano, ele criou a norma MSHA. Uhum. O mercado europeu criou a ISO. Isso. Tá? São as duas normas mais usuais. E a norma ISO já se juntou com a DIN e com a inglesa. Então você tem EN, LGBT, IN,
GB, né? Então juntou-se EN, DIN e ISO. Então estão se juntando, porque cada país tem a sua norma. E aí hoje alguma copia da outra, são muito próximas, né? Então alguns estão se unindo. Nós aqui da BNT, nós traduzimos a norma ISO para o mercado. Então a ABNT ela encontra a norma ISO como uma super norma adequada. Sim, porque... Não necessariamente precisamos da MSH. Então, a MSHA, ela depende da empresa. Se a empresa, por exemplo, está no Brasil e ela é uma filial americana, ela vai exigir a MSHA. Entende? Entendi. Agora, para as empresas que querem essa propriedade, depende muito do técnico da empresa. Depende da visão dos técnicos da empresa. Entendi. Né? Alguns entendem que essa norma é melhor que essa ou melhor que aquela. Isso é uma coisa ainda que no Brasil é complicado na área de suprimentos. Porque embora a BNT tenha referência, não existe uma normatização no mercado brasileiro. Mesmo para a questão de seguro. Porque a MSH, principalmente o pessoal de mina subterrânea, que é muito forte nos Estados Unidos, por isso que eles têm essa norma. Porque realmente, se pegar fogo, propagar numa mina subterrânea... Aí foi embora. Foi embora todo mundo. Então, aí entra essa discussão. O Brasil não exige, mas o seguro está como hoje nisso? Então, acaba sendo um cartão para o seguro. Eu falar, eu estou dentro de uma norma americana também. Então, só que não é normatizado. Então, você acaba... 3 juntas e uma solteira aqui, né? Isso, é que a RMA também é americana, né? Então, a MSH eles acabam pondo embaixo em termos ali. Tá nos Estados Unidos, vamos dizer assim, o norma que sai de lá. Norma americana. Exato. Então, mas aí entrou essa discussão, que a gente falou, cada cliente acaba tendo uma liberdade de especificar. E aí é a dificuldade dos fabricantes, dos produtores, né? Locais, importados, justamente de atendimento. Eles falam que a dificuldade de você trazer um produto de fora para o Brasil é justamente que você não tem uma norma e falar, no Brasil a BNT é tal, funciona desta maneira. Entendi. Então falta isso, talvez, na BNT. Exato. A gente ainda vai convidar o pessoal da BNT para vir aqui conversar sobre as normas de todas as correias. Pergunta: antióleo. Porque a gente... É antióleo que chama? Antióleo, porque a gente vê essa coisa da agro, né? Então a agro está crescendo dia após dia e é uma das correias mais utilizadas. Algumas substâncias são oleaginosas, né? Não só a soja, como... Tem vários produtos que ela ao entrar para o transporte, ela ali deposita uma camada do seu produto. E essa camada do produto acaba sendo absorvido pela borracha não adequada. Por que acontece? Óleos e ácidos assim. A borracha não pode ter intimidade com o produto transportado. Se ela tem intimidade, ela absorve. E a borracha ama óleo. Ela absorve. A borracha ama óleo. Ela absorve. A borracha normal ama óleo. Então, você põe uma correia convencional, né? Ela vai absorver esse óleo, certo? Ela vai mudar a sua característica de dureza, de propriedades, e vai ter um inchamento, porque ela absorveu o material. Então ela vai começar... Ela fica mais gordinha. Muitas vezes ela extrai produtos da borracha. Depende do produto, às vezes ela absorve, às vezes ela tira. E totalmente ela altera as propriedades da borracha. Entendi. Então, químicos também, né? Também. Então você tem que criar uma borracha que não tem intimidade. Então o produto entra lá e vai embora, entendeu? Não vai absorver, não vai ser extraído nada. Então, já se conhece hoje no mercado, os principais fabricantes já têm desenvolvido essas borrachas que atendem. E muitas vezes, um caso ou outro, você desenvolve algo especial. Entende? Mas nesse caso, aí essa cara até colocando um problema uma vez que tivemos. O óleo, por exemplo, um transporte de grão no Brasil, nós falamos principalmente do mercado de soja. Seria igual uma correia especificação no Brasil, uma correia na Argentina que transmite, por exemplo, soja, girassol? Porque a soja brasileira acaba sendo mais seca, vamos dizer, em termos de transporte. E na Argentina, simplesmente, a mesma correia emborcou, que aí realmente foi a primeira correia tubular, exatamente. Assim, foi a primeira correia tubular automática. Ela virou um tubo, uma correia virou sozinha. Tá? Mas era uma questão de depois foi localizada justamente da aplicação.
Como que assim, no campo, vocês que visitam o campo conseguem falar, não faça isso, porque a correia vai virar um tubo ou vai virar ficar gordinha lá descamando? Como eu havia falado, óleos e ácidos. Quantos tipos de óleos nós temos? Quantos tipos de ácidos nós temos? E muitas vezes o comprador também, ao ele fazer a cotação, ele põe lá óleos e ácidos. Exato. E muitas vezes você pega o seu portfólio, o que você tem, você aplica, sem saber realmente o que vai ser transportado. Então, muitas vezes, por isso que é importante o questionário da correia, para que o próprio usuário ele especifique com detalhes o que ele vai transportar. Isso ajuda você a especificar. É porque então, uma pergunta, se o pessoal especificou óleos e ácidos, você entrega lá um óleos e ácidos, qual que é a certificado para ela? Qual que é a regra dessa? Então, você que A norma. cria A norma? Qual é a norma? A própria DIN tem A norma. própria TIM também tem. Porque de repente DIN, ele ISO coloca tem. lá DIN tal, óleos e ácidos. E Mas- aí acontece alguma coisa. O que acontece na correia? É que ele disse, ou você está usando óleo de amendoim, de soja, Soja, girassol, de sol. cada óleo tem sua... Ou então é um óleo mineral, Também. né? Um óleo mineral está transportando, ou então agora com a palma e tudo mais, né? Então, porque você tem que analisar que Cada produto? o produto e a sua formulação. Aí o técnico tem que entender O campo. quimicamente o que ele vai colocar ali para que não se combine. É quase que uma construção customizada. Claro. Sim, E, aí, totalmente. e isso justamente é a dificuldade da análise na compra. Eu compro uma óleos e ácidos. Se eu mando uma óleo e ácido para soja, ela é muito mais barata do que uma óleo e ácido para o girassol. Porque o girassol, principalmente, ele acaba tendo mais óleo na característica, principalmente ali na Argentina. Então, na hora de especificar ou de selecionar o produto, a especificação, o questionário, eu estarei comparando produtos totalmente diferentes. E aí vai um pouco do conhecimento do técnico que está, ou do vendedor que está ofertando aquilo ali. Tá? Então é um ponto importante na análise da correia. E esse é um perigo, né? Porque se a área de compras quiser diminuir o preço e falar, não, eu quero essa aqui mesmo, ao invés daquela mais adequada, pode atrapalhar Não, eu a operação? não acho que uma área de compras ela não tem esse intuito de trocar a especificação. Até porque o comprador não tem. Mas se simplesmente chega na mão, eu falei, eu quero uma correia de óleos e ácidos. Não especifiquei. E aí tem alguns casos no mercado que a gente fala, correias emborcam. Um fabricante pode mandar uma cotação com preço e a diferença às vezes chega a ser de 30% a 40% no produto, no produto top ou normal, vamos dizer assim, são óleos e ácidos. Só que a visão do comprador é simples, menor preço. Então, se você está me garantindo, eu vou colocar. Então, é justamente aí entra o famoso PDI, né? Que é a plana, como que é? Esqueci a sigla PDI. A especificação do produto. tá a especificação técnica do produto detalhado. Eu vou transportar soja tanto tempo, vou transportar girassol tanto tempo, e aí eu vou mandar para o fabricante. Falou, eu quero isso aqui com garantia de tanto tempo. Aí eu equalizo a equação. Isso é a maior dificuldade na hora de comprar uma correia. É a especificação. A especificação. A especificação não chega completa para nós na área de suprimentos. Elas chegam assim, eu quero uma correia. É sempre assim, né? Uma correia. O que ela fala? Correia 2.000 metros, compra aí. Mas o que você vai fazer? Largura, dessa curta. Eu quero 2.000 metros, tanto largura, tanto espessura, quanto têxtil ou aço. Ponto. Agora, quando entra na gama de produtos especiais, ou mesmo uma questão de abrasão, quem falou abrasão menor é melhor. Eu vou de 250 a 180. Sim. Como que o fabricante faz? E aí também entra a questão do próprios fabricantes, vendedores saberem onde vai ser aplicado esse produto. Porque realmente é a dificuldade que a gente vê em campo, né? O pessoal não tem a especificação muitas vezes disso. E não sabe especificar. Não. Então é justamente... A própria pessoa do campo não sabe especificar. Sim, porque muitas vezes é uma pessoa de manutenção. Ela não é especializada na correia. Isso é uma das maiores dificuldades para nós em compras. Eu tenho um pessoal de manutenção que está nos especificando o produto. Nossa, não é um técnico em produto. Né? Eu acompanhei um fato que veio um pedido de uma correia elevadora, simplesmente. Bom, não veio informação nenhuma. Após alguns meses, fomos questionados que a correia estava desprendendo as canecas.
Eu fui até a empresa. Normalmente, ela transportava restos de frango. Tinha gordura. A correia aumentou a espessura, amoleceu o ponto de apoio e as canecas soltaram. Mas qual é a especificação de compra? Uma correia. Elevadora. Mais nada. Que vai ter o máximo um pouquinho mais grossa para segurar a caneca. E às vezes o comprador, ele recebe uma urgência de compra, ele nem não quer nem. O que você vai transportar? Não, é uma elevadora, vamos lá. Aí é o perigo de você... Aí você vai estar especificando, colocando no mercado o produto. Não, igual a mesma coisa. Tivemos um produto que simplesmente nunca funcionava. Mas porque ele transportava cítricos. O produto, uma brasão com cítrico, a bicha vira. Ela simplesmente incha. Nossa, que interessante. E aí você simplesmente não saberia a diferença de preço. E a diferença de preço era algo, como fala, surreal. Em termos de, a gente se perdia muita cotação com isso. Só que era o contrário. E tinha uma situação que, assim, a correia transportava cítricos, sim, mas ela não tinha ácido. Então, quer dizer, você poderia pôr uma correia comum que ela funcionaria. E aí, você não sabe, tu fala que era uma correia para transportar laranja. Mas que tipo de laranja? Não, o bagaço que não tem mais nada. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que já importou muita correia da China. Como que é essa especificação lá? Eles têm esses questionários para não correr esse risco? Porque a garantia de uma empresa importada seria receber uma outra correia. Né? Sim. E aí você teria a questão da reposição. A grande questão, acho que na importação, ou mesmo no mercado local, é a questão da especificação. Eu lembro que numa visita numa das fábricas na China, o fabricante chinês virou e falou, aonde você usa um produto de tão baixa qualidade no mercado brasileiro? Vindo de um fabricante. Ele falou, é muito ruim o produto. Mas ele comentou, ele falou, especifica. Só que o grande detalhe é saber fazer a especificação. Então, todos os parâmetros, seja de tensão, seja de resistência, seja de carcaça, seja em qual norma vai se enquadrar. Por isso que essa discussão acaba sendo importante. E o mercado brasileiro tem essa característica. A gente falou, a DIN, por exemplo, vamos falar da W, ela é 90, o mercado brasileiro usa 70. Como que você explica para um fabricante que não tem uma operação local, ou que não tem uma equipe local, que simplesmente chega assim, eu quero uma W70. Mas existe. Foi exatamente, o chinês olhou para minha cara e falou, você quer uma W ou você quer uma 70? Tá? Então, é uma situação que você acaba tendo. Então, a qualidade do produto tem que ser muito bem especificada. Então, é sempre a importância, na verdade, da especificação, ela é fundamental para a operação dessa correia no campo. E para a definição do custo. Porque senão eu vou ter produtos, eu vou estar comparando produtos totalmente diferentes do ponto de vista de custo. Sim. Então não temos como fazer esse tipo de comparativo. Então a especificação, o técnico no campo, a equipe local, que é a dificuldade do mercado brasileiro hoje, para você ter uma operação. Por que eu não tenho? Em termos de referência, a capacidade instalada de uma das fábricas na China que eu visitei era maior do que a capacidade de todos os fabricantes da América Latina, somadas. Então, por que ele não consegue entrar ou tem dificuldade? Eu preciso de alguém, uma equipe local. E com essa competência super fortalecida. Com essa questão, como faz? Que nem fala, quantas vezes você ficou à noite, de madrugada, acompanhando uma instalação? Bastante. Na tua vida, né? Por 30 anos já deu para dormir pouco, né? Fala a verdade. Tá. Mas por quê? Você tem essa questão de entender. E aí, ao fazer a importação, se você não tem o skill, não conhece o que você está importando, você vai trazer um produto, o produto não vai sustentar, não vai romper simplesmente no final. Entendi. Ou seja, borracha não é tudo igual. E se você não souber especificar, você pode botar em risco toda uma operação. E aí, como se diz, borracha tem vontade própria, né? Nas fábricas, né? Nós brincamos com isso, né? Ela acorda com uma vontade. Tem dia que ela quer que ela calandra, tem dia que ela não quer calandrar. Tá? É um produto que tem ânimos próprios. O manuseio da borracha depende de vários fatores. E o Brasil tem problema climático. Isso. E problema de equipamentos também, né? Tem equipamentos mais novos ou mais antigos? Mais antigos, né? Então, tem vários equipamentos que promovem um melhor processo da borracha.
Tudo isso tem que ser verificado, né? Não só a escolha dos ingredientes, mas a forma de misturar esses A ingredientes. processabilidade dele, né? A forma, o tempo, a temperatura, tudo vai compor a qualidade da borracha final. E aí nós temos uma questão que a gente falou, no Brasil o problema não é ser frio ou ser quente, porque você adapta as fórmulas a essa realidade, que a Europa acaba tendo. O problema nosso é os deltas. Você pega mesmo aqui no estado de São Paulo, eu vou ter temperatura de 4 graus na época do inverno, agora toma 34, estou com delta de 30 graus. É a variação, É né? muito grande. A diferença entre uma temperatura Temperatura e e outra, de outra. um dia para o O outro, outro, né? e isso Semana é- passada estava com blusa de frio. Isso, e hoje é esse calor. Então, como que você adapta uma formulação a simplesmente a um delta tão grande, sendo que a borracha numa calandra é 70 graus. Sim. Então, quer dizer, um processo de 5 minutos, de repente, está ocorrendo em 2. Entendi. Então, aí entra essa questão, a processabilidade da correia é importante, da borracha para a fabricação, no final. Vamos falar da carcaça. Porque borracha a gente sabe agora que é um mundo completamente difícil de especificar e por isso a necessidade da BTB de formar profissionais, não é? Exato. Esse objetivo, principalmente, por causa que a gente falou, a borracha ela tem vontade, ela tem características, e aí é um mundo diferente. É um ramo químico muito especializado que nós precisamos hoje formar. Então, investir em formação, investir na juventude e atrair o jovem para o mundo da borracha. Esse é o nosso Principalmente objetivo. para essa indústria, né? Porque é uma indústria que não é tão sexy de se trabalhar. Exato. Né? A gente fala que Ninguém- ela não é uma entre indústria de Google- glamour. Exatamente. Ela não tem glamour. Ela não tem o glamour do Google. Ela não tem o glamour Da de uma Amazon, da Amazon, de uma automotiva, né? Nós somos uma indústria suja. É a característica nossa. Não tem como você entrar numa indústria de borracha e não sair sujo dela. Teria. Algumas já estão melhorando muito, né? Mas ainda Ainda é sujo. A última vez que eu escutei o pessoal indo para a China, nas fabricações de correias lá, diz que o chão é uma loucura, limpo, que é uma coisa impressionante. A gente tem uma ideia das fabricações da China e hoje é outra realidade. não, as né? fábricas na realidade que eu visitei na China são referências. Não tinham. Mas o problema realmente é o processo ainda. É o processo. Por mais que ele fala, você vai ter injeção de negro de fumo automática, você vê negro de fumo a 2 km de distância, mas é um produto ainda em suspensão que ele impregna. Assim, O né? que é o negro de fumo na verdade? Ele é um aditivo de tinta. Então toda uma tinta preta vai ter esse produto. Então ainda melhorou muito ainda, mas ainda a gente fala, é uma indústria que não tem um glamour, que você vai chegar em casa um dia ainda um pouquinho mais tingido. Mas vamos à carcaça. Vamos então, falar da carcaça. Então, assim, a correia transportadora, então, ela tem uma borracha mais grossa, superior, justamente para proteger a carcaça. Proteger. Também chamada de alma, né? É mais usado carcaça. É né? mais usada a carcaça. Carcaça, Tá. E quais os tipos de carcaça que temos? Então, como nós falamos um pouco no começo, você tem duas classificações, carcaça têxtil e carcaça de cabo de aço. Uhum. O que difere é a capacidade e distância do transporte. Né? Porque Por conta do alongamento. um você dado disse. momento, a carcaça têxtil não resiste àquela tensão tão alta. Né? Nós temos correias de cabo de aço aí de 7 km, um exemplo. Né? Então, e para transportar, olha, se eu fizer 7 km para transportar grãos, a carcaça têxtil vai resistir. Mas para você transportar minério e uma certa tonelagem, precisa do cabo de aço. Entendi. Isso eu acho uma coisa interessante, né? Porque nós estamos falando, às vezes, em 1.300 toneladas por hora de transporte. Então, são volumes impressionantes, né? Porque a gente fala volume, não. Estou carregando um navio de 90 a 100 mil toneladas, eu tenho que carregar em 5, 6 horas. Pois é. Então, realmente, eu acho que... É impressionante Até que nem isso. comentamos, né? Para ter uma noção de tamanho, né? Que o mercado... Aí as correias vão até 2,20 metros, é mais usual Uau. de largura. Né? 2,20 metros de largura, com 8 quilômetros, às vezes, de ponto a ponto, né? Porque ele vai e volta, não é isso? Então, toda vez que a gente pensa na correia, a gente tem que pensar de um ponto na ida até a volta. Aí você tem os roletes para esticar. Então, se você fala uma correia de 8 quilômetros,
É 16 quilômetros no mínimo de correia, é isso? Não, acho que não. O mercado não temos, acho que uma correia tão grande, né? Assim, desse tipo de carcaça. Mas seria, normalmente, você vai ter A dois CZD tem quanto? A gente tem pontos de transferência pontos de também, transferências né? no meio. Ela Tem não é pontos de correia. transferência. Entendi. Mesmo essa 11D, eu acho que ela deve ter, eu acho que 8 km, mas Com alguns pontos de transferência. e é inteira. Não é 16. Em relação. Mas é uma exceção ao mercado também. Ah, tá bem. Essa é uma... Mas então a carcaça se difere dessa forma, você tendo a distância percorrida, a quantidade que você vai depositar sobre ela, transportar, você dimensiona a carcaça. Né? Evidente que o maior mercado é têxtil, né? Sim, no Porque Brasil. ela abrange um mercado praticamente total de todas as indústrias usa a cuia têxtil. Né? Agora, aquilo que o Viola falou das propriedades, diferentes fibras, se estuda sobre isso, há estudos, né? E aplicabilidade. Então você tem o têxtil, vamos lá. Então o têxtil você comentou que a gente tem o nylon, o poliéster E o aramida. E aramida. e a aramida. São só esses três? Aí o que muda agora é a construção você vai ter das... também no mercado algumas correias que alguns fabricantes, principalmente os asiáticos, oferecem usando fibras especiais. Mas não é tão usual, vamos dizer. Eu acho que é usual, porque esses três, eu acho que todos os fabricantes no mundo acabam te oferecendo. Entendi. Tá? O resto você vai ter muita questão muito pontual. Tá? Entendi. Como os Zylon, alguma coisa desse tipo. A Zylon já vi Porque falar também. Então- Agora a construção começou a ser diversificado. Porque o A maior. construção do tecido, você porque disse. o mais usual é tecido plano. Né? Tá. Você tem os fios de poliéster na longitudinal e o nylon na transversal, para poder ter o acamamento. Né? Agora, essa construção, o número de fios de um lado de outro, essa construção foi se diversificando. Né? Então, praticamente, esse mercado pensa bem, por exemplo, em condições onde o impacto é grande, né? Onde se exige mais a carcaça hoje é na britagem, né? Onde você tem ali como fazer diferentes configurações de carcaça para absorver esse impacto. E muitas vezes esse material cai e fura a carcaça. Agora, algumas construções não permitem a propagação desse rasgo, vamos chamar assim. Aí é construção. Então, há a possibilidade de construir de uma certa forma, que há a furação, mas não há propagação. E a carcaça furada a vários pontos, ela trabalha. Ela continua trabalhando. Ela trabalhando, né? Então, Porque até a pedra que cai em cima dela é gigantesca, um furinho ali não vai Não atrapalhar. vai atrapalhar. ou se desprende uma parte metálica do transportador que também corta. Né? Então, a carcaça tem essa propriedade. Né? A construção da carcaça. Então seria essa coisa do urdume e Da trama. da trama. Então, na verdade, a trama é a... Transversal. Transversal, transversal. urdume e longitudinal. Então, normalmente a trama é de nylon porque ela é mais mole, é isso? Tem um alongamento maior. Então, pra ela fazer esse ela tem um acamamento. acamamento melhor. Entendi. Porque o acamamento é importante Para segurar para o... poder trabalhar Ficar dentro dentro dos roletes. dos roletes. Se a trama for muito rígida, a parte central ela não encosta no rolete. E aí Consequentemente, as laterais vai gastar toda, porque ela vai estar Ela vai tensionada a lateral. ela vai fadigar a correia. Ah, então vai estragar toda Vai, a borda da correia. E aí ela rompe, ela pode romper. Entendi. Que é Então, justamente normalmente... alguns problemas que você acaba tendo, né, do anticorte, que é muito comum cair chapa. Por incrível que pareça, de aço, uma chapa de aço cair naquilo, é uma faca. Eu já vi até pouco tempo num grande produtor de cimento, caiu uma chapa do caminhão. Na área de britagem. A chapa do caminhão bateu, Vem correndo. a correia transportadora continuou, Divide em duas. divide em duas e vai embora. né? Exato. E aí nessa questão da carcaça, né, essa cara tem uma questão que é curioso. Por norma, e aí pela DIN, você não tem mais do que 5 telas ou 5 lonas numa montagem. E no Brasil as correias chegam a 8. Já tem 7. 7. Tendo que o padrão quase do mercado brasileiro na mineração é 6. Pra gente parar para pensar. Então isso já é uma questão também de diferencial.
E aí entra, aqui foi comentado, por que o Brasil tem 6, 7, 8 lonas? Tá? Essas correias deveriam ser cabo de aço. Se você for para a especificação dela, padrão. Não é o normal hoje na especificação. Mas hoje o mercado brasileiro tem um pátio muito grande por causa de um problema de restrição na década principalmente 64 em diante, que o mercado brasileiro se fechou. Então você adaptou os transportadores que eram cabo de aço Não conseguiu para importar. utilizar. Não, importável, só tinha um fabricante local, que só tinha uma máquina que não supria a demanda. Então, quer dizer, se adaptou os transportadores brasileiros a utilizar tela, correias têxteis. Tanto que não tem norma. É algo Para esse que tipo de para esse tipo de adaptação. E aí entra tupiniquim, total. só que é um produto que foi adaptado, tem a questão do alongamento, tem a questão da emenda. Isso não existe no mundo inteiro. Por isso fala, o Brasil nessa parte, ele tem uma tecnologia própria, ele exporta a tecnologia, na realidade. E aí entra essa questão, a gente fala muito dos técnicos. Eu preciso de um técnico em campo, formado, que às vezes você traz um técnico de fora, como diz, o cara olha aquilo, está errado. Não, nós também sabemos que está errado, mas funciona. Então é justamente essa é a definição. Mas é uma curiosidade até da correia têxtil para o cabo de aço. Você fala, não, você olha o transportador, é cabo de aço. Só que foi adaptado a têxtil porque todos os fabricantes... A necessidade. A necessidade uma local. Uma prensa só, produzindo, imaginou o prazo de entrega. Exato. Chegou a 700, 900 dias na época. Esse era o prazo. Então não posso importar. Restrição no mercado na época. Aí simplesmente se adaptou. E criou-se uma tecnologia própria nossa hoje. Para isso. E aí entra justamente essa questão da tela. Porque a tela também tem isso, né? No mercado americano você usa poliéster longitudinal, poliéster transversal. Ah, é? PP. PP. Não, EE. PP. EE. Ou no Brasil. O EE, que pela norma, mas no Brasil se fala o PP, né? Então, a nylon, EP, porque é engraçado, né? Então, um é poliéster nylon, é EP. Isso, é éster poliamida. Éster poliamida, exatamente. Aí o outro é éster. Éster. Então, quer dizer, mas o mercado americano é éster. E o mercado brasileiro não se usa, por causa da característica do acamamento, porque foi tudo adaptado. Por exemplo, esse tipo de correias, que tem 8 lonas, 6 lonas, que é o padrão. Camadas, né? 8 lonas. Não seria interessante trocar pela aramida ou por essas novas construções como a Straight Work? Já existe, só que nós precisamos trabalhar com os técnicos na aplicação. Exato. Entendeu? Então, em cima de testes. Com o usuário. Em cima de testes com o usuário. Não, você chega para o usuário, olha, você usa hoje 5 lonas. Vamos pôr 2. Eu vou propor 2 para você. Aí é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, uma parceria com o usuário e o fabricante. É possível, entendeu? Entendi. Mas tem que ter essa abertura. E hoje é uma dificuldade quando você tem um produto novo, você vai fazer a tratativa com o usuário sempre tem uma certa resistência de mexer no que está funcionando. É aquela coisa do brasileiro, né? Em time. Eu acho que, na realidade, além disso, é uma característica do mercado de correia. A correia é um produto que você não lembra. Você não quer se lembrar dela. Mas se ele parar, ele para a tua operação. E aí o estrago é muito grande dentro das operações. Então, é um mercado muito conservador. Que é o caso da Strap Warper ou da Crowfoot. Se tentou implementar no Brasil, se trocou correias no Brasil e correias caíram no Brasil. As operações simplesmente falaram, não vai mais se pôr isso aí aqui. Abriu emendas. E aí a correia implodiu, na realidade. Essa hora que a gente sempre brincava, na época a gente falava, a correia implodiu. Ela veio de dentro para fora o problema dela. Por quê? O equipamento não era adequado. Tinha sido alterado. E daí a necessidade do teste. Dos testes, mas o teste também, você tinha acho que 12 transportadores iguais. Assim, teoricamente iguais. Em 3 funciona. Os outros 9 não funcionam. Só que os outros 9 são Frankenstein. Criou-se um transportador adaptado. A correia não vai funcionar nunca. Se você não tiver um técnico, ela fala, aqui você não faz. Que é o caso da tensão na aplicação da correia. Né? Você tensiona essa correia de 6 lonas, ela cama pelo próprio peso. Uma correia com 2 lonas, ela vai ficar alta. Não, dependendo do que faz, a correia vira o estilingue. Na hora que ela faz a curva do rolete para sair, ela fica jogando o material para cima. Então, na época, aí
aramida é igual. Que é o problema da correia da aramida no Brasil. Caiu a emenda, difícil de ser feita, não tem emendadores apropriados. Caiu a correia, espalhou no mercado, acabou, você não consegue implementar mais. E aí precisa de um técnico em campo muito forte. Esse é um projeto que tem que fazer a 4, 8 mãos. Exato. Analisar todo o equipamento, porque cada transportador trabalha sob condição. Entendi. Então você tem 2 transportadores, você coloca aqui um correia e outro aqui, mas são iguais. Não são iguais. Se você analisar Friamente. com detalhes, você vai ver que tem diferença de um transportador para o outro. Sim. Então, é como testar. Vamos testar uma correia. Eu vou colocar aqui, não trabalhou bem. Mas por que não trabalhou bem? Isso. O histórico, sempre ele é deficiente. Entendeu? Ou aquela coisa, né? Pegando até essa questão do histórico, né? Quando você emenda correias de abrasão diferente para fazer teste, para verificar a vida útil. No histórico que tinha uma que ela não durava, porque na hora que ela passava no rosto, ela pulava. Ela simplesmente dava um pulinho. Então ela não desgastava. Só que a correia funciona? Não. Ela não tava, e ela de trás, e a segunda parte que estava em seguida desgastava mais, porque na hora que ela pulava, na hora que voltava com força. Simplesmente aumentava o desgaste. Então, como que você acompanha, você cria um processo? Que aí é a mesma coisa. Qual o escopo do teste? Né, É o procedimento de teste. Exato. Né? Então... Isso é o procedimento de teste, eu já acompanhei alguns. Você não tem um feedback detalhado do trabalho. Você vai visitar e você vai olhar, você vai acompanhar, mas quem deve e tem que fazer bem esse trabalho é o usuário. Exato. É inspeções, é o registro, entende? E muitas vezes você não tem nem acesso a isso. A correia não foi bem. Não deu durabilidade. Não deu durabilidade. Pô, e aí? Baseado que em aconteceu? como? O que aconteceu? E aí entra, como fala, as histórias, né? Que nós comentamos do carregamento do navio. É para rodar 1.300 toneladas por hora. De madrugada, sem ninguém, olhando, navio atrasado, o pessoal acelera. Acelerou a correia, a durabilidade da correia foi para o espaço, ela não foi projetada para aquilo. Então, como que eu faço um acompanhamento? Não tem durabilidade. Não, meu amigo, mas peraí, ela é 1.300. Só que se até descobrir isso, vai longe. Tá? Então, você tem muitas histórias assim de fazer. E no caso, até pegando um exemplo da correia anti-chama, de uma correia de alta temperatura. A correia não funcionava, dava reposição. Aí o que se descobriu? O pessoal, cada vez que dava problema, ele parava, largava a correia dentro do forno. Na hora que ele partia, a correia cozinhou inteira, literalmente. A 500, 600 graus dentro do forno. Tá dura. Troca. E a correia não funciona. Só que até acontecer isso quando? Não quando o técnico estava junto, né? Era o usuário que fazia esse tipo de operação ali para no final. Esse é um problema bastante forte, né? Então, na verdade, não é só a especificação da borracha, não é só a carcaça, é como a operação utiliza a correia. Tanto que existe uma brincadeira. E como monitora. Boa pergunta, porque é o terceiro ponto que a gente gostaria de falar. Então, você tem lá a correia com as suas lonas no meio, ou então os seus cabos de aço com diferentes espessuras de cabo, quantidades de cabo. E existem os acessórios, né? Então, a gente escuta falar, por exemplo, os chips. Como vocês viram os chips, por exemplo? Os sensores, por exemplo, que são colocados dentro da correia, para a hora que esse sensor é interrompido, para a correia. Né? Essa é a teoria. Mas um equipamento com toda a agressividade do intemperismo, eu sempre vejo que esses sensores, ora funcionam, ora não funcionam. Também tem vontade própria. Tem vontade própria, ele tem. Não, e pior, né? Uma correia 1.300 toneladas por hora. Cortar, você frear ela com tudo, você vai buscar o transportador a alguns quilômetros de distância também. Né? Ele tem que ter toda uma estratégia, um procedimento de desaceleração. Né? Mas daí a hora ele não funciona. E aí, só pegando até o gancho disso, teve um histórico de uma vez simplesmente do leitor não gostar do produto. E aqui no Brasil você tem um problema, porque o minério de ferro nosso, principalmente da região norte, ele é um imã. Ele é mais concentrado. Muito concentrado. Ele chega a ser um imã. E qual é o princípio do leitor? Imantizar. O minério dava sinal.
Então, quanto mais botava, menos você andava. Menos porque andar, né? Exato. O dava mineiro ficava dando problema. sinal do aparelho, né? Ele desligava o aparelho. Eu lembro de uma história que a gente chegou a acompanhar isso uma vez. Sei lá. Então, esses Aí o cara sensores cortou, não estão aí funcionando. o usuário fez o quê? Foi lá e cortou o sensor. Aí a correia cortou inteira. Aí eu falei, pô, não funciona. Eu falei, não funciona não, você cortou. Você cortou. E aí a pergunta, então, por isso que eles não usam Não, esse... aí é um assunto muito polêmico. Depende muito Da operação. da operação. Eu, particularmente, na minha experiência, eu acredito muito em construção da correia para não rasgar Muito e rápido. não usar o sistema. Tá. Então, com o passar do tempo, outras empresas Tecnologia. começaram a criar uma proteção para não rasgar. Você pega uma correia de cabo, ela não tem trama, né? Ela só tem o dume. Pegar Sim. e vai embora. Então, eu já vi em Carajás perder 300, 400 metros de correia porque abriu em duas. É muito fácil cortar a borracha no meio dos cabos. Né? Sim. Então, começou-se a usar o nome da proteção, o inglês como breaker. Os breakers. Né? Você parar, você brecar esse rasgo. Aí o breaker tem uma infinidade de tipos de breaker. Uma infinidade. Então, hoje depende muito também do local de trabalho, né? Aonde vai se aplicar esse breaker, certo? Tem breaker de aramida, tem breaker de nylon, breaker de poliéster, breaker metálico. Tem vários breakers. Aí existe também um outro assunto. Qual que é o melhor? Aí tem que se discutir a parte. Ensaios, né? Mesma história. Aplicação também. Por exemplo, você vai colocar break em que posição para correr, se é na britagem, se é depois. Né? A britagem tem até um nome, né? Correr de sacrifício. Porque ela vai morrer logo. Ela vai morrer para matar ela. Então, esse breaker tem alguns que preferem o break metálico, outros preferem o break têxtil. Né? Então, existe até um nome, correr com anticorte. Anticorte. Não é que não vai cortar, vai cortar, mas não vai propagar. É diferente. Vai segurar aquele rasgo. Ele vai evitar que ele propague. Entendeu? Então... Mas aí, por outro lado, o problema do breaker, que é a parte da processibilidade dele nas fábricas. Ele é muito ruim de ser processado, porque você tem que pôr ele em sentido contrário da correia. Porque sempre eu não posso pôr ele no mesmo sentido, senão ele vai rasgar. Então a processibilidade, a dificuldade no processo produtivo que atrapalha, por isso que os fabricantes normalmente evitam, né? Assim, hoje estão se criando breakers já adequado ao processo de calendragem. Mas que o mais pneu, difícil né, é você calendrar o metálico. Porque ele é a trama de metal e no urdume alguns fios de nylon para segurar. Para segurar o metal. Então, mas aí a prática de calendragem consegue emborrachá-lo para colocar. Importante, ele faz parte da cobertura superior. Aí é uma negociação. Você quer com breaker? Eu diminuo tanto na borracha. Você diminui a borracha, porque ele fica em cima da carcaça. Mas é uma situação realmente que tem do breaker, né? Mas a processibilidade e assim, os equipamentos no Brasil não são muito adequados ainda, né, para você trabalhar com isso. E os monitores digitais? Aí, na realidade, você vê que todos os fabricantes mundiais estão trabalhando agora justamente numa tecnologia um pouco diferente do que a gente falou do sensor anti-rasgo standard, que é esse da imantação, até por causa do problema do Brasil não conseguir utilizar. O pessoal tem que trabalhar muito com escaneamento. Então você põe scanners, raio-x, principalmente raio-x, para vir monitorando a correia. E simplesmente, se ela ocorrer um corte, ela para. E aí, cada fabricante está fazendo acordos mundiais para tentar justamente ter uma tecnologia. Mas não é padrão e também não é usual. É muito novo, né? É muito novo. O pessoal fala muito em 3D, você vai ver, ok. Mas o pessoal ainda está num passo, acho que anterior. Que é justamente assim, a própria inspeção da correia. Do raio-x, do leitor, do estado de comportamento dela. O pessoal ainda está nesse nível. Ainda você falar em monitoramento, em parada preventiva. Eu não sei, eu não tenho visto muito. O mercado tem cases, mas não é o usual do dia a dia nas operações, né? Principalmente eu tenho percebido isso. Você pode falar. Eu tenho visto que... Na Rema tem. Esse é o que a gente chama de ter. Não, mas é que eu digo...
nós não temos cases confirmados, por exemplo, né? Efetivamente. A gente não chega até nós, por exemplo, né? Que aquele dado produto foi efetivo, né, na operação. Né? Olha, houve tantos rasgos, mas foram parados. Foram consertados. Por causa desse sistema, por exemplo, entendeu? Tanto é que os sensores antes eram 30 metros, né? De 30 em 30. 30 de 30 tem um sensor. Quer dizer, você perderia 30 metros, teoricamente. O raio-x, por exemplo, ao passar o raio-x rasgou. Até ele voltar e identificar... Já cortou um bom trecho. Cortou um bom trecho. Era de 100, 150 Aí o metros. raio-x, eles É que o monitoramento da REMA, ele substitui o scanner manual. Uhum. Eles colocam lá uma tela gigantesca, a gente precisa gravar, mas é um sistema enorme que vai fazendo a mesma história do scanner. Ele faz uma virada inteira, ele faz uma leitura inteira. Mas ele vê a espessura. Ele vê a espessura. Ele só vê a espessura. Só a espessura, não vê o defeito. Isso é um dos itens que você pega, que é justamente... Isso a Vale tem muito então, hoje. pera um pouquinho. Então, existem esses equipamentos que calculam o desgaste da correia? Sim. Inclusive, isso hoje é ponto de garantia. Ah. Quando você vai... Hoje, os fabricantes, quando chegam para reclamação, eles já chegam com essa curva. Então, eu falo que é um gráfico até bonito, todo colorido. Você vê as ondinhas dentro do desgaste. Mas justamente é um ponto muito mais de garantia. Agora, a discussão também é assim, pare o transportador. O que eu faço? Desarmou. Cortou? Tá. Eu não vou ficar com ele parado. E aí tem uma outra situação. Eu tô com ele carregado. Como que eu descarrego? Então, qual a efetividade de uma coisa realmente no dia a dia, no cara... Desses breaks. Desses breakers exato. Ele vai evitar que mencionando. você propague, mas tá. Um cara que de madrugada dobra a velocidade para bater meta, então... É difícil, né? difícil. Então, é uma questão também Ainda de é uma operação. questão cultural. Só que ele falou, é muito mais talvez trabalhar no preventivo do breaker do que... Porque aquilo ali, ele não é um preventivo. Ele é realmente um corretivo. Pare para evitar o problema. Entendi. E o que eu faço? Eu paro e o que eu faço? E aí que fala, tem cases, mas não é o usual do mercado. O mercado é um ou outro ponto que está trabalhando, não tudo. Agora, esse da espessura já é mais comum. Ah, tá. Então, esse É outro tipo de sistema. Mas ele não é justamente para evitar... Ele é um monitoramento do desgaste para evitar justamente que a correia saia no tempo certo e você não jogue borracha fora. E o mais também efetivo pra é o fazer- manual. O mais efetivo Efetivo é aquele ainda de... é ainda com medidores manuais, né, de ultrassom. Isso. Né? Ultrassom, Porque né? você chega e faz a medição 2, 3 pontos ao longo da largura da correia, né? Mas esse é um problema, né? Porque parece que a norma diz que você tem que fazer 4 medições dentro de, sei lá, 100 metros. Não, mas a norma é você que coloca. Se você pode você quer monitorar exigir mais. Quanto é a parada sua? Aí O consumidor pode exigir. pode. Aí quanto tempo ele quer parar a correia para fazer essa inspeção? Uhum. Aí que ele falou, não bateu uma meta da tonelagem, vamos É, embora. vamos Não embora. para não. Não para não. Ele Troca a correia inteira. Larga Então cair. não existe. Hoje é muito complicado você falar de Monitoramento. preditiva. Preditiva ainda não. Porque na realidade, a razão de entrar a questão da espessura, porque toda correia aí na especificação também tem a expectativa de vida útil. Eu vou ter correias de 1 mês a correia de 20 anos. Sim. E aí antes você tirava muita correia que teoricamente ainda se olhava tinha borracha em cima. Tinha justamente a cobertura superior. Esse tipo de monitoramento ele me garante que eu tenha uma certa estabilidade para tirar em custo que ela vai atingir o meu custo esperado. Uhum. Então foi muito mais pensando em custo do que uma preditiva. Entendi. Tá? O pessoal vende como preditivo, vende com a melhoria. Não, eu não vou tirar. E até por uma questão ambiental. Até por uma questão do mercado novo, que é a reforma da correia. Isso me garante algumas coisas, algumas propriedades. Boa pergunta. Vamos pensar agora na questão de sustentabilidade, ESG. Qual que é o futuro da correia transportadora? O que vocês acham que poderia modificar, inclusive a forma de manuseio quando você tira a correia transportadora? O que vocês estão vendo no mercado? Acho que primeiro assim, a correia transportadora, ela por si só já é uma mudança para o ESG.
porque ela tira caminhão. Uhum. Tá? Exemplos são as Para o operações. conceito, né? Para o conceito dela. Tá? Tanto que é a diferença da operações de minas brasileiras e minas, por exemplo, do Chile. Eu tenho a relação nunca foi direta. O pessoal às vezes falava, tem 200 caminhões no Chile, então tem um parque instalado de X, e no Brasil tem muito menos. Mas por quê? O Brasil ele trabalha com a correia transportadora muito mais, até pela condição, a gente fala, no meio de selva, relevo, tudo. Sim. Tá? Então a correia transportadora ela substitui. Exemplo, nesse caso não tem problema, é um projeto público, o S11D da Vale. Uhum. Ele foi um projeto para tirar caminhões e, por sua vez, reduzir. E, por sua vez, automatizar. Então, quer dizer, a correia em si, ela reduz a emissão de carbono, a pegada de carbono, tudo isso. Então, a correia já tem por si só. Só que agora vem a necessidade. Como eu atinjo as metas do ESG? Sim. Como eu vou ter o meu footprint reduzido até 2050 e ela tem que zerar esse footprint. E aí, uma das coisas que se debate muito é o quê? Aí, usando, como o Sacar falou, o pneu cria políticas no mercado de borracha. Sim. E aí a cadeia de suprimentos está sendo fortemente afetada. Estão mudando radicalmente os materiais que estão sendo aplicados. É isso que você acaba tendo. Talvez não só, aí seriam correias mais leves, que aí entra a questão de falar, no lugar de 6, 7 lonas, usar uma lona, 2 lonas, mas aí como que é aramida, exato, assim. Reduz energia. Reduz exatamente a força dos motores. Mas o principal impacto, isso a gente tem sentido, discutido muito também dentro da associação, é como vai ficar a cadeia da matéria-prima. Porque o que é um pneu verde? Vamos pegar a pneumática. Uhum. É usar natural, que já tem carência no mundo inteiro, e o Brasil aqui já não é... Tem só 30, né? Exato, da capacidade, e eu vou aumentar, tá? E aí tem uma questão de desgaste para a eletrificação do automóvel... E o pneu ficou verde, só que virou natural. É lógico que ele é verde, ele é natural, uma fonte renovável. Eu vou simplesmente sair do negro de fumo para uma sílica, que é um material, quem mexe com formulação, como se fala, é o cão chupando manga, porque aquilo ali não gosta da borracha. A sílica não gosta da borracha de jeito nenhum. Ali a gente falou, se o óleo ama a borracha, a sílica odeia a borracha. Tá? Você tem que usar aditivos. E é um material também limitado. Então, essa é a grande discussão que se tem hoje. Por isso que a gente fala, como que eu formulo? Essa é a carência do formulador. Entendi. Tá? Como que eu vou levar para um ESG, vou ter um footprint? E ainda com uma característica. Todas as grandes pneumáticas, embora o Acordo de Paris fale em 2050, elas prometeram para 2030. Então, eles todos estão declarando que daqui 6 anos serão carbono zero. Como que eu faço isso? E ainda em paralelo, eu tenho uma eletrificação do carro, que muda todo o conceito da borracha, muda todo o conceito de um pneu e simplesmente por uma fonte que eu não tenho característica. Esse é outro tema para o nosso episódio do ConectaCast. Pneus para carros elétricos, eles são completamente diferentes. E aí é uma cadeia que a gente interfere. Aí a questão técnica está pegando muito nisso. Como que eu vou mudar? E se o pneu mudar, muitas das fontes que se tem para correia transportadora de material deixam de existir. Uhum. Ele não tem a demanda de... Na matéria-prima, 90% do consumo mundial de material é para a pneumática, ou reforma, algo ligado ao pneu. Okay. Ao redor do pneu que todo mundo tem, são 10%. Se eu não tiver demanda... E aí se envolve a correia transportadora. Nós estamos nesses 10% na correia transportadora. De certa forma, vocês são dependentes do que a pneumática ou automobilística define. Exato. Entendi. Então, quer dizer, isso vai alterar toda a nossa cadeia. E alterar toda a cadeia torna ou não um produto sustentável. E aí entra a outra discussão, que é também o que fazer com carcaça de correia. Carcaça de correia usada. Você tem visto alguma coisa no mercado? Alguma iniciativa? O que você acha do futuro? Vamos pensar uma pergunta. Você acha que a correia transportadora tem muito futuro? Ou o futuro são correias transportadoras mais leves? Não, a correia vai ter sempre o seu status ali do transporte. O que a discussão é como a logística reversa.
Sim. O pneu já tem uma logística reversa, certo? Uhum. E hoje já tem uma direção, uma grande porcentagem, Verdade. não sei se é 100% ainda, Não. de retorno para outras aplicações. Agora, a correia, houve uma tentativa de reforma, vamos chamar assim, em 2015, há uns 8 anos atrás, Foi. uma reforma, né, dessa carcaça, como se fosse uma recapagem, né? Uhum. E isso não seguiu avante, né? Ela iniciou e depois parou, né? E não sei exatamente os motivos que levaram Uma das grandes discussões da reforma que surgiu é assim, a correia volta, só que ela está contaminada. Tá? Ela vai estar impregnada de minério de ferro, ela vai estar impregnada de cimento, ela vai estar impregnada de algo. O que eu faço com o resíduo? Que porque você você tira, tem- né? Porque você você tem está que- falando de... É como se fosse tem que recapeamento exato, Eu de voltei com o pneu. produto. Primeiro tem uma questão logística. Você tem que raspar Vou ter aquilo que raspar. ali para começar. Mas a outra dificuldade é a logística. A logística Você dela. tem uma empresa que está lá no meio da floresta. Como é que você traz essa carcaça usada até o local onde você Vai for fazer fazer um trabalho em cima dela? E aí é aquilo, como que eu garanto? Aí eu tenho que fazer uma inspeção e eu posso recapá-la ou ter que condená-la. Uhum. Se eu condená-la, o que eu faço com isso? Então a geração do resíduo sólido, principalmente, aí é porque a legislação brasileira é bem rígida nesse ponto, o que eu faço com o resíduo? Uhum. Então a logística teve, e um dos grandes problemas é que assim, um pneu fora de estrada eu picoto ele. Jogo em cima, muitos pneus você jogava em cima do trem, traz de volta. A correia por si só, ela já é um produto que a gente falou, abrasivo, que ela já tem uma característica para aguentar a abrasão. Então ela destrói a faca, que pica. Como que eu pico um produto? E assim, aí o usuário, quem viu já tirando correia não sai enrolada. Muitas vezes sai voando no meio do pátio. Como que você vai pegar um produto? Pneu, eu meto um guindaste, eu tiro. Uma correia totalmente desenrolada. Eu vou ter que ter um enrolador para fazer. Enrolador. E aí também tem uma questão fiscal envolvida. Atualmente eles estão enrolando ela, eles levam até próximo do transportador, ao Enrolador, puxar, móveis. enrola e leva lá para o pátio. A questão é do pátio fazer o quê? Exato. Como que eu tiro ela dali? Né? Onde eu vou colocar essa correia. correia, essa correia velha, o que eu vou transformar em quê? Isso. Ou seja, tem um espaço gigantesco Tem. de oportunidade. Oportunidade, mas aí não é. E uma das questões, assim, a grande, eu acho que a questão não é só a oportunidade técnica. Aí ela foge um pouco. Porque técnica hoje você teria como fazer. Se você raspar, limpar, lavar, você tem borrachas adequadas de reformar, de refazer aquilo. A questão é logística e fiscal. Porque como que eu tiro esse produto de dentro da... Ele não é um ativo na empresa, fiscalmente, ele tem débito, ele é um produto que foi consumido, é uma despesa. Eu vou emitir nota do quê? De conserto, de venda de lixo. sucata, exato, de lixo. O que eu faço com isso? E outra, quando voltar, eu vou faturar o quê para a empresa? Eu vou faturar o serviço, eu vou faturar o material, eu vou faturar um produto novo, eu vou dar garantia, não vou dar garantias. Então a grande discussão que ficou no mercado hoje roda muito, tem a questão técnica e a questão de tirar. Lembrando disso, as minas brasileiras, as operações brasileiras estão no meio do nada. Quando você chega numa porta de Minas, você anda 70, 80 quilômetros para chegar às vezes na cava. Como que eu tiro do pátio, tem que passar numa portaria e depois mais 500 quilômetros para andar. E aonde eu ponho a fábrica, né? Porque aí eu preciso de toda uma tecnologia de fábrica. E quem né? paga esse custo, né? Exato. É. E aí o custo vale a pena? Ou fica muito próximo da nova? Então isso é É uma discussão muito econômica, Econômica, mais ela- econômica econômica. do que de meio ambiente. Exato. Né? E Porque tecnologia existe. Existe. Você tem problema várias é- tecnologias no mundo. Eu visitei 2 empresas com várias tecnologias. Mas a questão era econômica, você não viabiliza. Óbvio, você vai ter um impacto legal. Isso vai ser forçado. Por que o pneu virou? Não é porque o fabricante achou legal. Tem uma questão ambiental que obriga eles a fazerem o recolhimento de cada um novo. Acho que é 4 vendidos. 4 eles têm que recolher. Mas por que 4? Para recolher o passivo. Só que hoje tem um problema. Eles têm mandado de segurança contra o governo porque não tem como recolher.
tá enterrado, virou alguma coisa, a turma virou pneu, ele picou, mandou para dentro do cimento, tá? E Virou aí vaso. virou vaso. Não, você vê muito vaso, né? O que Foi tem pro de asfalto, vasinho. foi picado, Foi pro pro asfalto, virou asfalto. exatamente. Mas Virou aquela coisa de segurar madeira, segurar chão. Chão, exato. Então, quer dizer, mas é uma coisa ainda que se Mas não é discute muito. suficiente para gastá-lo. E, Não é. não, se na realidade não tá. E aí entra aquela discussão, isso é ecologicamente correto? Não, Né? exatamente. Então, e a correia teve. O maior problema que ele tinha era assim, como tirar de lá, como limpar essa correia e o que, que eu faço com o resíduo. Porque na realidade eu tirei da ponta e trouxe o resíduo para quem está reformando. Uhum. E aí o que, que eu faço com esse resíduo? É. Então é um mercado ainda que ele é bem incipiente da logística reversa. É um produto muito complicado de logística. Ou seja, temos um caminho gigantesco a seguir. Exato. Gente, eu tenho que agradecer. Foi sensacional a nossa conversa. Se vocês tiverem dúvidas, mandem pra gente nos comentários. A gente vai ler todos os comentários, a gente vai passar pro Adriano Viola ou pro Sacar Ferreira. A gente direciona e responde para vocês. E se tiverem muitas dúvidas, a gente convida de novo os dois para falar de correias transportadoras. Viola, alguma coisa da BTB? Me dá a mensagem da BTB, me conta um pouco mais da BTB. Da BTB, a gente também gostaria, primeiro, agradecer ao convite que é feito para falar sobre a correia transportadora. E da BTB, no ano de 2024, estaremos fazendo o 20º Congresso de Tecnologia de Borracha no Brasil. É o maior congresso da América Latina, podemos dizer assim, logicamente tirando a questão do México. E para o ano que vem, devemos ter várias discussões, parte do que nós já comentamos aqui, tecnológicas, novos materiais, nanocompósitos, grafeno, que hoje é uma grande discussão na área técnica, né, que a gente acaba tendo. Então a BTB convida todos a participarem em julho, junto da feira da Expobor, da Recalfer. Tá? Nosso congresso é feito no mesmo dia, justamente para a formação. Então, prestigie a BTB, que você estará prestigiando a área técnica de borracha, e não somente aos fabricantes do artefato, porque muitas vezes o usuário tem que saber o que está sendo usado. Então, é isso que nós... Para a capacitação. Porque é muito mais fácil você conversar, justamente tendo. E a BTB tem esse foco, é formar. Não somente técnicos, não é uma área tecnológica. Nós formamos preço, queremos ensinar a formular, queremos ensinar justamente como trazer produto, como simplesmente a ter uma logística, uma cadeia local. E óbvio, nosso objetivo é transmitir conhecimento e formar técnicos na América Latina, para formar e gerar conhecimento na região. Nós não queremos trazer... Porque mesmo conhecimento que vem de fora, os centros de desenvolvimento mundiais, referências, ao vir para o Brasil, ao vir para qualquer país da América Latina, passa a ter uma necessidade de tropicalizar, que é o termo que nós usamos muito aqui. Então, por isso a gente fala, prestigie a BTB, prestigie nosso congresso, acesse nossa página, que seria www.abtb.com.br. Lá tem o acesso também para o nosso congresso e, caso tenha alguma pesquisa, alguma inovação, nós estamos no período de captação de trabalhos para serem apresentados. E a BTB, ela dá visibilidade mundial. Nós somos representante da Huber Division no Brasil, que é a da American Society, a Chemical Society americana, e da IRCO. A IRCO nós brincamos que é a ONU da borracha. São associações que no mundo inteiro que discutem a tecnologia e que têm o seu representante local. E a BTB é o representante da IRCO no Brasil. Tá? Agradeço novamente, então, e nos prestigiem realmente com isso. Conecta Cast vai estar lá, com certeza. Então, meu lindo. Eu agradeço esses momentos de discussão, de aprendizado também, né? E que estamos abertos. A REMA é uma empresa que ela tem as portas abertas para discutir qualquer assunto. Né? Aliás, a gente vai convidar você também aqui para um próximo episódio de como especificar correias. A correia. Isso é muito importante. Isso é importante. Eu vejo que o usuário hoje conhece muito pouco borracha. Sim. E, através do que a BTB está promovendo, eles podem vir também a fazer um curso, entender mais, porque assim que ele entende mais, ele vai nos entender também. Muitas vezes nós falamos e não conseguimos alcançar o nosso objetivo.
Então, nós defendemos que devemos ensinar, né? Dentro da academia que nós temos internamente, ensinar. Porque ensinando há uma melhor compreensão. Consequentemente, os dois lados ficam satisfeitos com tudo isso. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. E só complementando, acho que a questão da BTB também, a BTB também disponibiliza e indica técnicos e consultores especializados para cada ramo. Isso também é um trabalho, uma oportunidade profissional. Era o que eu ia comentar. Então, isso é uma coisa também, que a gente fala muito da questão, mas existe uma vertente nossa justamente do quê? De ligar a academia, os profissionais e a indústria. Então, tem uma necessidade específica de análise de uma aplicação ou de desenvolvimento de uma formulação. A BTB tem dentro dos seus quadros de associado pessoas capacitadas para isso, para realizar treinamentos, e aí fica também, como vocês têm a academia, como podemos realizar em conjunto esses trabalhos. Sim. Porque justamente é uma maneira de fomentar. Eu também tenho que ter o profissional qualificado e também no mercado com experiência disponível já hoje. Nós temos os nossos quadros hoje. Eu acho esse assunto muito importante, porque eu acredito que só o compartilhamento de conhecimento vai trazer desenvolvimento econômico. Exato. Para qualquer indústria. Então, ConectaCast vai estar aberto para compartilhar todas as informações. A gente gostaria de agradecer muito o pessoal que está atrás das câmeras, Aninha, Gigi, muito obrigada. E o nosso próximo episódio vamos falar de operações nos transportadores. Tchau, até a próxima!